Bom dia. Tô aqui nessa manhã de segunda-feira, um pouquinho fria, aqui no norte, para compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado nesse fim de semana, né? Desde sexta-feira, eu venho sendo ministrada pelo Espírito Santo a respeito das nossas emoções, das minhas emoções, em como sentir as minhas emoções, em como administrar as emoções que nós temos, né? Afinal de contas, aquilo que sentimos, as nossas emoções, elas foram criadas por Deus e foram colocadas em nós por um bom propósito, né? Então, nós não podemos negligenciar a nossa emoção ou fingir que não estamos sentindo, ou fingir que aquilo não existe, muitas das vezes nos enganando e gerando em nós algo muito maior, dando uma proporção maior a determinados sentimentos que muitas vezes estão relacionados a situações que acontecem. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está em Filipenses 4, a partir do versículo 4, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Na sexta-feira eu acordei um pouco enjoada. Não enjoada de enjoo, mas enjoada assim de tá enjoada com as coisas, enjoada com o dia, enjoada com algumas situações. Tem dia que algumas situações pesam mais, outros dias que pesam menos. E eu acordei assim, orei, fiz o meu devocional e fui trabalhar bem cedo na sexta. E desde o momento que eu entrei no carro, eu fui falando com o Espírito Santo a respeito daquilo que eu estava sentindo, a respeito daquilo que eu estava pensando. Na verdade, eu fui lamentando algumas coisas, né? Porque o lamento, ele não é pecado, o pecado é a murmuração. Mas eu fui conversando com o Espírito Santo a respeito de tudo que eu estava sentindo, a respeito das coisas que eu queria estar vivendo. Eu fui compartilhando com o Espírito Santo o meu coração e os meus pensamentos. E eu fiz isso por um longo tempo. Eu entrei no carro, devia ser umas 6h20, 6h30, e fui dirigindo até o meu local do meu primeiro trabalho. Trabalhei ali o tempo todo conversando com o Espírito Santo, falando com o Espírito Santo a respeito das minhas emoções, a respeito do que eu estava vivendo, do que eu estou vivendo, a respeito do que eu queria estar vivendo. E eu saí desse trabalho, eu me direcionei por um outro trabalho. E quando eu cheguei na porta do meu outro trabalho, eu falei bem assim: pronto, agora chega. Eu já falei tudo que eu estava sentindo, já falei tudo que eu estava pensando, já falei tudo que eu queria estar vivendo. E agora chega. Eu não vou permitir que essas emoções elas controlem e dominem o meu dia. E eu fiz uma oração ali no meu carro antes de entrar para o meu trabalho. E eu entrei para o meu trabalho, fui trabalhar, passei o dia e eu esqueci do sentimento. Eu trabalhei, aquele sentimento não interferiu no meu dia, eu fiz as coisas que eu precisava fazer. E na sexta-feira, quando eu cheguei em casa, fiz as minhas coisas, e quando eu deitei para dormir, o Espírito Santo falou bem assim: passou. E eu fiquei pensando, eu falei assim: realmente, o Espírito Santo passou, e para a glória de Deus, pelas instruções que eu fui seguindo do Espírito Santo, eu não vivi aquele dia com peso que talvez eu tivesse vivido se eu tivesse me entregado àquele sentimento. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês, porque as emoções e os sentimentos são coisas que na atualidade muitas pessoas têm falado, e muitas pessoas, às vezes por religiosidade ou por achar que é uma demonstração de fraqueza, elas não vivem os seus sentimentos. Os sentimentos foram feitos para serem vividos. Se eu tenho sentimentos, eu preciso, na verdade, para serem sentidos. Se eu tenho sentimento, seja de alegria, de tristeza, de frustração e de raiva, eu preciso sentir. Entender o porquê que aquele sentimento existe, qual a razão daquele sentimento, qual o fundamento daquele sentimento, e ter um posicionamento de entregar aquele sentimento para Deus, porque muitas das vezes a gente sente e quer se entregar àquele sentimento, a gente não consegue dominar aquele sentimento, a gente passa o dia inteiro remoendo aquilo, e às vezes a gente estraga o nosso dia, o dia das pessoas que estão ao nosso redor, o dia das pessoas que estão se relacionando com a gente, convivendo com a gente, seja filho, seja marido, seja pai, mãe,
colega de trabalho. Às vezes as pessoas nem sabem o porquê que a gente está num dia tão, às vezes, agressivo, num dia mais ríspido, as pessoas não sabem, ou mais silencioso, as pessoas não têm culpa, as pessoas não sabem, a gente quer compartilhar daquele sentimento com as pessoas e acaba tornando o dia da pessoa e o nosso também mais difícil. E o Espírito Santo, na sexta-feira, ele falou para mim a respeito do fruto do Espírito, porque eu não posso ser dominada por algo que eu sinto, por uma situação, por uma questão. Existe o tempo da gente sentir, eu passei por algo, eu passei por uma frustração, eu passei por uma traição, eu passei por qualquer situação, eu fui demitida, mas eu preciso me reposicionar. A partir do momento que eu senti, eu preciso me reposicionar, eu preciso dizer, Espírito Santo, me ajuda a viver esse sentimento. Não é fingir que ele não existe, porque ele existe, ele está aqui. Mas é viver esse sentimento junto com o Espírito Santo, porque ele nos ajuda a tornar esse sentimento mais leve, a entender por meio da palavra que nós somos seres humanos e nós vamos passar por muitas coisas na Terra. Não é porque nós somos cristãos que nós não vamos passar por situações de tristeza, de frustrações, de perdas. Nós passamos por todas as coisas. A chuva ela cai sobre os crentes, sobre os não crentes, cai sobre todos. E nós precisamos entender como nós devemos reagir diante dos sentimentos que são reais no nosso interior. E nós precisamos viver isso de acordo com o que a palavra diz. Muitas das vezes a gente não quer compartilhar nem com Deus, a gente vive esses sentimentos, se cala, não ora, não apresenta para Deus, achando que se a gente apresenta algo para Deus, Deus ele fica chateado. Na verdade, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe do nosso coração, Deus sabe do que nós estamos sentindo e Ele se alegra quando há uma verdade no nosso coração e compartilhar com Ele, dividir com Ele esse sentimento. E foi impressionante na sexta-feira que quando eu terminei de fazer aquela oração na porta do meu trabalho para entrar no meu segundo trabalho, aquilo me trouxe um alívio no meu espírito e eu vivi aquele dia com muita leveza. E no final do dia, quando eu cheguei em casa, que o Espírito Santo falou para mim assim, passou, eu fiquei pensando, gente, se eu tivesse permitido que esse sentimento determinasse o meu dia, eu teria tido um dia muito pesado, um dia muito ruim, um dia difícil, às vezes olhado para alguém de uma maneira que eu não deveria olhar, respondido a alguém de uma maneira que eu não deveria responder, sendo que a pessoa não tem culpa de nada. As nossas reações diante daquilo que está acontecendo na nossa vida com o outro não muda a nossa realidade. Só quem pode mudar a nossa realidade é Cristo. Só quem pode mudar as questões que aparecem na nossa frente é o Espírito Santo, não somos nós. Nós não temos essa capacidade. Quando nós oramos, entregamos ao Espírito Santo a tudo aquilo que nós estamos vivendo, ele nos ajuda a passar por tudo aquilo. Quando nós temos um relacionamento com ele, para que as nossas emoções sejam equilibradas, ele nos ajuda. Vem o domínio próprio. O domínio próprio ele não vem a partir do conhecimento que eu tenho de que o domínio próprio me ajuda, mas de um relacionamento que eu tenho com o Espírito Santo que vai me ajudar a desenvolver essa virtude do Espírito em mim, que é o domínio próprio. Então, eu fiz algumas anotações e eu gostaria de compartilhar. Na verdade, eu coloquei 5 instruções que eles estão baseadas em Filipenses 4, que o primeiro é alegrar-se no Senhor. Na sexta-feira, quando eu fiz a oração, e é algo que eu sempre tenho dito, independente do que aconteça, independente de como seja o meu dia, independente das frustrações, independente de qualquer coisa, eu vou ser feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ela transforma o nosso dia, ela transforma o nosso viver. Então eu decidi ser feliz e ser alegre, independente do que esteja acontecendo. Segundo, sermos justos diante dos homens, não permitir que os nossos sentimentos, que nós sejamos movidos pelos nossos sentimentos e com isso nós sejamos injustos com as pessoas, né? Da forma que nós nos relacionamos, da forma como nós nos tratamos as pessoas. Então nós precisamos ser justos diante dos homens. Não ficarmos inquietos com os nossos sentimentos, com as nossas angústias, com aquilo que eu não posso resolver, mas levar para Deus. A palavra diz que a gente precisa levar, fazer as orações a Deus, isso com súplicas, entregar tudo na mão dele, crendo, né, com fé, entregar todas as coisas a Deus.
ter a certeza de que a paz de Deus ela vai guardar o meu coração. Quando a gente ora, quando a gente entrega uma situação que nos afligiu, que nos frustrou, a gente entregar para Deus e confiar que aquela paz, a paz dele, a paz que a palavra dele promete, ela vai guardar o meu coração. E para mim, uma das coisas mais importantes nos últimos tempos, selecionar os meus pensamentos. Nós não podemos sair pensando em qualquer coisa e levar um dia pensando, porque cada pensamento que a gente tem alimenta o nosso espírito e alimenta também a nossa alma. Se eu passo o dia inteiro pensando em coisas que não deram certo, nas traições, nas frustrações, naquilo que eu queria estar vivendo, o muito dinheiro, a ausência de dinheiro, a carência, seja o que for. Se eu passo o meu dia inteiro com o meu pensamento naquilo, o final do meu dia ele vai ter dominado tudo. No final do meu dia vai ser um dia pesado, um dia de tristeza. E às vezes carrego aquilo por um outro dia. Muitas das coisas que nós vivemos relacionadas a sentimento e às emoções estão relacionadas aos nossos pensamentos. Nós não selecionamos os nossos pensamentos, nós pensamos qualquer coisa. Aquilo que as pessoas trazem para a vida da gente, às vezes a gente fica pensando em coisas que a gente nem deveria pensar. A gente não tem conhecimento de determinada situação. Alguém vem e compartilha algo conosco. E nós passamos o dia inteiro pensando em algo que às vezes nem é um problema nosso. Tudo que nós precisamos fazer e podemos fazer é orar e entregar ao Senhor. E selecionar os meus pensamentos. Por que eu estou pensando isso? Por que a minha mente está indo para esse lado? Às vezes eu falo que a minha mente ela parece que sai correndo e eu preciso agarrar ela pelos cabelos e trazer de volta e dizer, volta aqui, por que você está indo para um lado que não tem nada a ver? Então nós precisamos ser inteligentes ao selecionarmos os nossos pensamentos. Questione o que você está pensando, pense naquilo que você está pensando, isso é inteligência, isso é administrar suas emoções e controlar as suas emoções. É impossível controlar as emoções sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que, em Provérbios, diz que um homem que ele não tem domínio das suas emoções, ele é como uma casa sem muros, ele é uma pessoa desprotegida. Quantas pessoas aí têm tantas atitudes de raiva na hora da raiva porque não se controlou e depois se arrepende porque fez coisas que não deveria fazer? Quantas pessoas a gente vê que agride alguém, que às vezes mata até mesmo alguém quando não deveria, simplesmente porque teve um descontrole, não soube controlar. Então nós, quando não sabemos controlar as nossas emoções, nós nos tornamos uma casa sem muro, uma cidade sem muro, desprotegida. Não tem quem nos controle, não tem quem nos proteja, porque de vez em quando, qualquer situação que aparece, nós estamos em confusão. E eu queria terminar essa reflexão com o texto de Provérbios 19:11, que eu achei lindo, que diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Nós precisamos estar o tempo todo abrindo mão de muitas coisas, abrindo mão da ofensa. Às vezes nós somos ofendidos e nós queremos responder à altura. Nós somos ofendidos e queremos ter uma reação à altura, mostrar para as pessoas que eu não engoli aquilo. Sendo que a paciência, esperar no Senhor, colocar todas as coisas na mão do Senhor, se proteger através do domínio próprio. A paciência, ter paciência com o outro, porque eu também não sei como foi o dia do outro. Então, que o Espírito Santo possa ministrar na sua vida através dessa reflexão. Que se você tem questões a respeito do seu domínio próprio, com relação aos seus sentimentos, às suas emoções, que esse vídeo possa ser bênção para você, que você possa compartilhar também com outros. Lembre-se de sempre levar para Deus o que você está sentindo, seja raiva, seja ira. Jesus teve todos esses sentimentos, mas ele não se permitiu ser dominado por nenhum deles. Então, que essa palavra possa edificar a sua vida, assim como tem edificado a minha. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê um joinha e ajude na divulgação da palavra de Deus.